Fala pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor André Araújo, do canal Futsal Século XXI. Estou aqui para mais uma aula para o nosso projeto de formação profissional para treinadores e aspirantes a treinadores de futsal. Bem, nessa aula eu vou falar sobre as principais dificuldades encontradas pelos treinadores de futsal. Antes de começar, eu queria pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, deixa o seu comentário. Se você é treinador, conhece algum treinador, compartilha depois essa aula que vai trazer muita coisa aí para a galera que trabalha com futsal ou que deseja trabalhar com futsal. Bem, essa aula ela envolve um dos pilares do nosso trabalho, que é a formação profissional. Acho que é muito importante o treinador ter acesso a conteúdos de qualidade, a conhecimentos que fazem diferença. Então a formação profissional é um dos pilares do nosso projeto, que é direcionado exclusivamente para treinadores e aspirantes a treinadores de futsal. Outro pilar é mão na massa, é você pegar aquele conhecimento que você adquire através de cursos, de pós-graduações, de especializações, de faculdades, enfim, todo o conhecimento adquirido aí ao longo da sua jornada acadêmica é você transformar aí em prática, e a gente está aqui também para te auxiliar e colocando aí toda a nossa experiência à disposição dos treinadores que estão atuando nas suas equipes, seja na base ou seja nas equipes profissionais. E o terceiro pilar é um pilar muito legal, que a gente tem tido um resultado muito legal, que é mostrar para os profissionais que trabalham com futsal o poder que o futsal tem enquanto um produto que pode ser muito lucrativo. Existem hoje muitas ferramentas aí que já são utilizadas por diversos profissionais que estão se dando muito bem e não apenas fazem o seu trabalho com amor e dedicação, mas também com muito profissionalismo, e isso gera dinheiro para esses profissionais. A gente tem quebrado aí muitos estigmas e preconceitos que o futsal sofre e sofreu ao longo de muitos anos aí, mas que aos poucos a gente vem conseguindo superar, e já são muitos exemplos aí de profissionais que bem-sucedidos, que vivem hoje do futsal, e a gente está aqui para que cada vez mais outros profissionais também possam aí viver exclusivamente do futsal. Bem, estou aqui para falar de 5 dificuldades que todo treinador de futsal vai enfrentar na carreira profissional. Cara, incrível como assim, o treinador ele passa por muitos momentos difíceis na carreira, tem muitas dificuldades, é muito difícil ser treinador, e a gente reuniu aqui 5 dificuldades que talvez sejam aí as mais comuns, ou estejam entre as mais comuns, e que se você não passou por isso, você ainda vai ter problema, pode ter certeza, e esse vídeo aqui pode te ajudar de repente a superar esse momento. Cara, a primeira dificuldade que eu vou trazer para vocês aqui, que muita gente reclama, é a questão, e muita gente acaba até de repente não querendo ser treinador ou deixando, abandonando a carreira, que é a gestão de grupo. É você lidar com pessoas, você de repente ter que tolerar pessoas, ter que de repente enfrentar de repente diferentes personalidades dentro de um mesmo grupo, diferentes pensamentos, e isso é algo que realmente é muito difícil, não só no ambiente jogo, mas de repente em todo o ambiente aí que envolve esporte, em treinos, em viagens, muitas vezes em reuniões, e a gente vê aí muitas situações complicadas quando o assunto é gestão de grupo. Cara, é uma situação que eu tenho tentado colocar para de repente fazer com que isso seja uma dificuldade aí cada vez menor no meu trabalho, é fazer com que todos os atletas que estão no grupo tenham responsabilidades pelos resultados. Então você coloca objetivos, coloca metas no seu trabalho, e você precisa fazer com que todos eles se sintam de uma maneira responsáveis. E aí eu
tenho adotado uma situação muito legal é o rodízio nos jogos. Eu acho que se você conseguir fazer com que todos os atletas participem dos jogos, independente do tempo, eu acho que você pode estipular um tempo aí. Aqui a gente teve alguns exemplos, de repente, de fazer substituições de 4 em 4 minutos para que todo mundo tenha um tempo. E para muita gente 4 minutos é pouco tempo, mas cara, 4 minutos no futsal é uma eternidade. Dá para você ser muito valorizado, dá para você de repente mudar o jogo, dá para você mostrar muita coisa. E isso é uma coisa legal, porque se você colocar aí que num grupo de 12 jogadores, por exemplo, com 12 minutos, tá? Com 16 minutos todo mundo já jogou, entrou e saiu 2 vezes, é um número expressivo, e você acaba aí de repente fazendo com que a gestão do grupo fique muito mais tranquila, porque os problemas que acontecem normalmente são problemas relacionados a quem não está jogando, tá? E na medida que você coloca todo mundo para jogar, você acaba já resolvendo um problema, e aí a partir disso você tem ferramentas, tem subsídios, tem o desempenho dos atletas para de repente justificar quem vai jogar mais, quem vai de repente entrar em momentos decisivos, quem vai de repente caminhar para o final do jogo, quando as coisas acabam aí ficando muito mais complicadas, até em função do cansaço e de todo o estresse que envolve uma partida de futsal. E aí tem, cara, os treinadores têm muita responsabilidade nessa questão da evolução da gestão do grupo. Eu vejo que lá atrás o futsal tinha 12 jogadores, depois passou para 14. Quando você aumenta de 12 para 14, você já quem trabalha com futsal sabe o quanto faz diferença você ter 2 pessoas. São 2 seres humanos, não são 2 atletas, são 2 pessoas que exigem muitos cuidados especiais, um tratamento com todo o respeito, com todo o conhecimento. Você tem que estudar mais, tem que de repente ter o treino, de repente a dinâmica do treino também com 2 pessoas a mais. E atualmente a FIFA ela permite que os treinadores levem 16 atletas para a Copa do Mundo. Tá? Isso também fez com que os treinadores precisassem de repente rever aí todo o planejamento em relação a essa gestão de grupo. Tem mais opções, claro, você aumenta aí o leque de opções, mas você também tem um custo maior, você tem mais trabalho para estar gerindo esses atletas, esses seres humanos aí, como eu disse. E o treinador precisa estudar isso. Então a dica que eu tenho é que você de repente dê responsabilidade a partir do momento, porque realmente o que atrapalha muito a gestão do treinador é quando o atleta não está jogando, e aí ele não faz parte daquela ação, daquele jogo, daquela competição. Ele não está fazendo parte do que está acontecendo. Então o atleta ele precisa, independente se é um resultado ruim, se é um resultado positivo, à medida que todo mundo fez parte daquela vitória ou daquela derrota, você vai ter muito mais tranquilidade em relação a esse assunto. Então a primeira situação é gestão de grupo. Estude gestão de grupo, invista nisso, faça atividades que melhorem a socialização, que de repente dê um caráter mais humano para o seu trabalho, que você tem muito a ganhar em relação a esse assunto. Bem, a segunda situação que eu tenho para colocar aí como uma das maiores dificuldades que os treinadores encontram está relacionado a planejamento de treinamentos. Cara, e aí quando a gente fala de treinamento, muita gente entende o treinamento dividido em partes técnica, parte tática, parte física, e eu tenho investido muito em situações onde a preparação física, principalmente, ela já está integrada com qualquer treinamento que você vai fazer. Você tem que pensar hoje nas valências físicas do jogo, nos substratos energéticos, nas exigências fisiológicas que o futsal tem, que são bem diferentes de quando o futsal foi criado, e a cada década isso foi evoluindo e tem ficando um jogo
tem ficado um jogo cada vez mais intenso. Então hoje é difícil você elaborar um treino sem pensar que ali o atleta já vai ter um trabalho físico exigente. Também existe a questão de você, eu através de alguns estudos que eu tenho acompanhado em relação às fases do jogo que saem os gols. Então a gente tem hoje uma divisão que talvez tenha se tornado até uma divisão clássica já, porque muitos estudiosos estão divulgando pesquisas sobre esse assunto. E aí você tem o jogo de transição, que é você tentar, através da manutenção da posse de bola, criar espaços, envolver o adversário e chegar até o gol. É uma maneira difícil de você conseguir trabalhar, porque isso exige uma qualidade técnica excepcional de todos os jogadores que você tem. O contra-ataque é outra maneira que as equipes utilizam, que é uma maneira muito forte também hoje, e que saem muitos gols dessa maneira, que à medida que você tem a troca da posse de bola, você rapidamente se organiza para chegar ao gol e não ter a outra equipe organizada defensivamente. Então isso exige atitudes rápidas, velocidade, jogadores também com a qualidade para definir rápido o lance. A bola parada, que realmente é uma ação aí que exige muito treino e que exige também muita inteligência e atitude dos atletas que estão ali. Precisa ter sincronia, precisa ter qualidade técnica e um jogo de observação em relação à maneira como o adversário está se organizando ali naquela bola parada. Mas é outra situação que exige muito treinamento. E o jogo de goleiro-linha, que de repente você pode usar tanto na parte ofensiva, tá utilizando aí um quinto jogador como superioridade numérica, e também você organizando o seu time defensivamente para quando a outra equipe utilizar o goleiro, você conseguir chegar ao gol. Então são duas situações diferentes, mas que levam em conta a preparação da equipe em relação ao goleiro-linha. Eu tenho dividido as sessões de treinamento em cima dessas situações. Então, à medida que você organiza o seu treino e você consegue ter um equilíbrio dentro dessas situações, você vai ter, de repente, muitas possibilidades de estar chegando ao gol. É claro que é muito difícil, dependendo do adversário que vai jogar, da competição, do elenco que você tem, nem sempre é possível você ter essas 4 situações plenamente desenvolvidas. Então, à medida que você não tem uma, não tem duas, se a gente pegar e dividir igualmente, seriam 25% de possibilidades aí em cada situação, tá? As pesquisas acabam aí variando, entendeu? Existem pesquisas que colocam o jogo de transição como muito eficiente, chegando aí a quase 30%. A bola parada também tem um índice muito alto, o contra-ataque. E à medida que você tem isso dividido no treino de uma maneira equilibrada, você tem aí boas chances de repente fazer com que a sua equipe ganhe jogos, ou de repente você tem maneiras de estar anulando o adversário. Então, à medida que você tem um adversário, por exemplo, que gosta do jogo de contra-ataque, você de repente precisa ter, entendeu, uma reposição muito rápida, porque à medida que você perder a bola, a outra equipe vai querer sim, entendeu, se aproveitar disso. Uma situação muito forte. Se você tem uma bola parada muito forte também, você acaba aí de repente conseguindo se sobressair, às vezes em função disso. Então você pode ter até limitações, mas na medida que você tem chance para chegar ao gol ali em uma falta ou em um lateral no ataque, um tiro de canto, é muito válido que você explore essas ações. Então o planejamento de treinos faz muita diferença, tá?
é uma dica que eu deixo para vocês. Explorem essas situações de maneira equilibrada. Eu sei que tem muitos treinadores que gostam às vezes de sessões exclusivas de treinamento físico ou de repente uma parte tática, mas a realidade de muitos treinadores é muito complicada para você separar tudo. Você levaria muito tempo, aí você demoraria meses às vezes para estar colocando várias situações que se você equilibrar dentro da sessão essas 4 situações aí, você já vai estar avançando muito, você vai estar... E claro que à medida que você treina a defesa, você treina contra-ataque. À medida que você treina a bola parada, você também vai treinar a defesa, você vai se organizar defensivamente para situações aí que o adversário pode criar. O goleiro linha, ao mesmo tempo que você investe em situações para fazer o gol, você vai estar criando situações para anular aquela jogada dentro do seu próprio treino. E independente da maneira que você priorizar ou do que você escolher, eu acho que é muito legal que você valorize o atleta também, a criatividade do atleta, valorize as situações de potencialidade individual do atleta, deixe ele criar. Eu acho que o elemento surpresa e de repente um jogo aí de anarquia, onde o atleta ele possa de repente ter liberdade para as ações ofensivas, faz muita diferença no futsal. As equipes têm muita dificuldade quando você não tem movimentos sistematizados exaustivamente ou repetidamente ou de repente exageradamente. Eu acho que existe um limite aí para você colocar para o atleta e a partir dali ele precisa ter sim autonomia para estar resolvendo algumas situações. E quando você tem um trabalho relacionado ao treino planejado, fica muito mais fácil você manter o foco, você tem menos estresse, a produtividade aumenta e o atleta com certeza ele aprende mais, ele assimila mais e vai produzir muito mais durante os jogos que você tem aí com a sua equipe. Cara, uma situação muito difícil também para os treinadores é a questão da organização. Então, quem está querendo ser treinador, eu acho que sonha durante os jogos, durante as competições, nos momentos bons, mas a rotina do treinador é uma rotina muito exaustiva, uma rotina de muito trabalho, envolve viagem, treino, reuniões, estudos. E aí não dá para você mudar completamente a sua rotina de uma hora para outra. Se você fizer isso, você vai acabar cansando, você não vai dar conta. A dica que eu tenho é que você mude aos poucos, que você vá colocando novas ações, novos compromissos e faça mudanças aí pequenas em relação ao que você vem fazendo, para que você não fique sobrecarregado, para que você não se estresse. Evitar adicionar, encher a sua agenda de compromisso. Então eu vejo treinadores aí, por exemplo, que assumem 3, 4 equipes, querem todas as categorias, dão treino de segunda a sexta, final de semana, cara, não dá. Então assim, existe uma vida além do futsal, você tem a sua vida pessoal também, não deve deixar o futsal interferir. Então, independente da situação que você vive pessoal, você profissionalmente precisa estar muito bem para conseguir de repente dar sequência na sua carreira. Então muitos treinadores aí acabam na empolgação querendo de repente assumir vários compromissos e aí não tem como você se organizar. Uma situação que acontece muito também é você de repente não escolher bem muitas vezes o elenco, ou de repente contar com a ajuda de repente de pessoas que não tem muito comprometimento. Então você precisa se prevenir e muitas vezes, se tiver que ficar de fora às vezes de uma competição, ou de repente se tiver que abrir mão de compromissos no futsal, que você perceba que você não tem segurança que aquilo vai acontecer, que você vai ter o apoio e o comprometimento necessário das pessoas que
que estão ali, cara, não tem problema nenhum, você continua trabalhando, vai tentando desenvolver a consciência dessas pessoas. Existem muitas estratégias aí que eu tenho colocado para que as famílias entendam, principalmente quando a gente trata de categorias de base, que você depende. Cara, tem muito treinador que fica estressado porque os pais às vezes não entendem que o treinador é profissional, que ele trabalha com aquilo e que as crianças ali assumem a responsabilidade e você precisa delas para o jogo. Então, realmente, a questão aí da agenda do treinador, da rotina, depende muito das escolhas que ele faz. Então, é muito importante que você faça reuniões, que você explique às vezes a importância do campeonato, que você explique o regulamento. Então, por exemplo, os pais precisam entender que existem campeonatos das crianças, por exemplo, que tem que ter 10 jogadores, que precisa ter troca, então, e que você aí precisa ter todo mundo. Então, que o futsal, por exemplo, olha a situação, que o futsal é em ambiente fechado, então tá chovendo, tem viagem, vai ter jogo. Tá? E tudo isso passa pelo treinador entender, ter uma percepção aí de que muitas vezes os pais não estão preparados para isso, ou às vezes até os atletas que ele tem ali ainda não estão sensibilizados para aquele momento. Então a organização do treinador depende muito de como ele define a sua rotina. Cara, o grupo pode treinar 2, 3 vezes por semana, todo dia, como que tá? Então você de repente, quando você não tem uma estrutura profissional, onde os atletas recebem, são contratados e vivem daquilo, você precisa realmente saber estabelecer uma rotina para conciliar aí todos os compromissos e para não ficar indo no ginásio muitas vezes para ninguém aparecer. Então é muito difícil quando acontece isso, o treinador acaba ficando desestimulado e ele mesmo poderia ter resolvido isso antecipando algumas situações, visualizando aí alguns problemas que são comuns e que de repente a gente tem aí muitas ferramentas também para estar resolvendo. A primeira delas que eu falei é escolher e depois estar conscientizando muito bem esses jogadores ou essas famílias, no caso das crianças. E duas situações também que a gente precisa levar em conta nessa questão de organização é os horários. Então, você precisa estabelecer horários que os atletas estão disponíveis, tá? Não dá para você tentar, é muito difícil às vezes você mudar uma cultura que já está ali naquela região, às vezes em relação a horários, por exemplo, de escola, ou até mesmo situações ali culturais daquele lugar. Você precisa respeitar muitas vezes isso e muitas vezes os atletas e até o treinador vai abrir mão de situações pessoais e de compromissos para os jogos, tá? Isso é uma coisa inevitável porque o horário dos jogos nem sempre a equipe tem controle, tá? O treinador tem controle, muitas vezes as ligas, as federações que marcam o jogo local também você não tem esse controle. Isso também precisa ser bem esclarecido com as famílias, que não é você que marca a data, o horário, o local dos jogos, mas que existem alguns critérios que podem ser colocados e definidos aí em comum acordo nos treinamentos. Isso facilita muito. Cara, e aí você estabelecer uma rotina de importância dos horários. Tem a questão também da localização. Então, se você tem atletas que moram em determinada região, claro que a maioria do elenco está concentrado em um determinado lugar. Você pode facilitar sim se você tiver um local de treino que é mais próximo daqueles lugares. Ou se você tem de vários lugares, tá? De repente você pode até diversificar também os locais que você treina, para que não fique apenas um grupo sobrecarregado para sempre estar indo longe. Então você faz um equilíbrio aí para que de repente uma parte do grupo se desloque durante alguns treinos e o outro grupo de atletas faça o mesmo em outros treinos.
Cara, são dicas que assim, parece simples, mas que ajudam muito. Qualquer treinador que está aí começando vai sofrer muito com isso, e se você puder dar atenção para essas situações, vai facilitar muito, tá? A organização e a persistência com essas regrinhas aí vai trazer muitos resultados para o seu trabalho. E claro que não dá para ser tudo imediato, você vai ter que esperar algum tempo para ver resultado nisso, mas vale a pena sim. Cara, uma dificuldade que eu vou trazer aqui para vocês é quando a gente fala de parte tática e estratégia. Muitos treinadores encontram dificuldades e aí isso a gente falou de uma situação aqui logo no começo do vídeo, que é a gestão de grupo. Eu acredito que no Brasil a gente tem muita dificuldade em colocar qualquer situação tática para os atletas, porque quando a gente fala de tática, a gente fala em estar executando ações com e sem a bola. E muito mais sem a bola do que com, o que faz com que muitos atletas virem a cara, fiquem emburrados, fiquem chateados. Cara, imagine você passar muitas vezes um jogo inteiro sem a bola, correndo atrás do seu adversário, tomando bolada. Realmente não é isso que muitos jogadores imaginavam, mas muitas vezes é isso que você vai ter que fazer com o seu atleta durante muitos jogos. E aí acaba criando situações aí que, se o treinador não souber trabalhar essa gestão do grupo que a gente fala, é muito difícil. Então a tática realmente ela exige que o treinador tenha muito estudo, que ele esteja sempre atualizado, que ele de repente seja muito dinâmico e que ele faça com que o atleta consiga entender a importância daquilo. É preciso desenvolver um senso coletivo, aspectos de cooperação, de união. Você precisa entender que quando um erra, tá, qualquer um que está ali vai ter que correr para de repente estar recuperando aquela bola. E o treinador realmente é muito exigido nesse sentido, de estar de repente colocando aí uma mentalidade coletiva, onde muitas vezes aquele atleta que está acostumado a decidir, que está acostumado a desde de pequeno ali ser a estrela do time, ele vai ter que ser só mais um e vai ter que se doar como qualquer um do grupo. Então o tratamento que você dá para os seus jogadores, ele precisa realmente valorizar o aspecto coletivo quando a gente fala de tática, porque se você tiver alguém ali que não consegue fazer ou que de repente não quer fazer, fica muito difícil você colocar isso. As estratégias também, você desde estratégias de linhas defensivas, estratégias de bola parada, estratégias até de formação do elenco, de substituições. Existem muitas estratégias que envolvem o jogo de futsal. Então o treinador ele precisa também ser um estudioso. Eu acho que a gente precisa quebrar um pouco esse tabu de que o futsal é um jogo de repente que você consegue resolver com habilidade, com talento individual. Eu acho que isso já está no passado. Hoje os jogadores dependem sim dos treinadores para estarem organizando essas estratégias, organizando táticas e situações aí que você consiga ter um mínimo de organização, e quem entendeu isso hoje consegue de repente jogar de igual para igual com qualquer equipe. Então o futsal existe eu acredito que tem um espaço muito pequeno hoje entre as equipes menores, tá, que estão começando, e projetos aí que estão no início, para as principais equipes. Tá? A gente pode ter muitas diferenças em relação à estrutura, à parte financeira, mas quando você coloca essas equipes em quadra, é possível que uma equipe bem menor, com um investimento bem menor, com tempo pequeno também, consiga se organizar, porque os atletas daquela equipe entenderam o que o treinador quer, eles de repente têm consciência da importância da parte tática e são disciplinados para executarem exatamente o que foi traçado como estratégia, o que o treinador quer. E é importante,
claro que treinadores, cada vez mais treinadores e jogadores se esforcem para valorizar isso, porque isso demonstra talvez um diferencial do futsal, tá? A exigência tática, a parte cognitiva, o crescimento que o atleta tem. Então, um atleta que individualmente é muito bom, se ele tem essa parte coletiva, se ele tem essa excelência tática que o futsal traz, realmente ele vai ser um atleta completo e vai ter uma carreira de muito sucesso, eu tenho certeza disso. Então vale a pena você investir em ensinar a parte tática de uma maneira que valorize coletivamente o seu grupo, de uma maneira que faça com que aquele atleta que é um talento nato consiga contribuir também com ações táticas, com a estratégia que você colocou, que ele entenda a importância, tá, de muitas vezes abrir mão do lado individual apenas para estar valorizando aí os resultados em grupo e o sucesso fica muito mais fácil dessa maneira. A última dificuldade que eu trago aqui, que muitos treinadores relatam e é uma situação realmente que afasta muita gente aí de trabalhar como treinador de futsal, é a comunicação. Cara, incrível como muitas pessoas que sabem muito de futsal, que têm muito conhecimento, que estudaram, que se prepararam, encontram barreiras ao comunicar-se com outras pessoas. Então, você falar em público, você muitas vezes ter que encarar de frente o atleta, ou de repente de ter que ser mais assertivo. Existem muitos momentos em que o treinador tem que tomar decisão, e tomar decisão não é fácil. Normalmente uma decisão vai agradar alguém e vai ter gente que não vai gostar, então, mas você tem que fazer aquilo com as suas convicções. Foi você que estudou, você que se preparou, e a comunicação faz parte do trabalho. Então eu vejo muitos treinadores ignorando às vezes situações de estudos e de preparação para a comunicação. Vale a pena você investir aí para estar melhorando a maneira como você leva, tá, as situações de aprendizagem para os seus atletas, como que você de repente aborda o seu atleta, como que você tem a transmissão dos conhecimentos do treino, como que você sabe se o atleta de repente entendeu aquilo, tá? Como que você recebe também a comunicação dos seus atletas, você tem um feedback aí para de repente tá melhorando, tá modificando partes do seu trabalho para que cada vez mais a comunicação faça diferença e facilite o seu trabalho. A comunicação é para ser facilitada, ela é para aproximar o treinador, é a maneira que o treinador tem de levar tudo que ele estudou para dentro da quadra. Então a carreira do treinador depende muito da maneira como ele se comunica. Eu acredito que assim, existem outras situações que interferem na comunicação. Então é muito importante que o treinador ele esteja de bem com a vida, que ele tenha autoestima elevada, que ele chegue sempre bem no treino, porque não é culpa dos atletas se ele teve algum problema durante o dia, ou se de repente antes do treino ele aconteceu alguma coisa. Ele precisa chegar muito bem, ter de repente uma organização em relação ao que ele vai fazer e o que ele vai falar e a maneira como ele vai falar, porque realmente os atletas eles estão ali para aprender, eles enxergam o treinador como um exemplo, como uma referência. Então aquele treinador ele precisa chegar no momento do treino e dar o seu melhor, e dar o seu melhor envolve tratar bem as pessoas. Muitas vezes os jogadores vão trazer dúvidas e vai acontecer situações que não estavam previstas ali, não estavam programadas. Então o treinador ele tem que estar preparado também para atender da melhor maneira, tá? Os atletas são seres humanos, como eu falei já aqui, então eles merecem toda a atenção e o melhor tratamento possível. Acho que o relacionamento com o atleta, independente, isso facilita. Eu disse aqui que de repente você já tem o problema com quem não está jogando, de repente de fazer aí com que
os atletas sintam a responsabilidade, seja nas derrotas ou nas vitórias. É muito importante que todo mundo tenha essa noção de que eu sou responsável também pelo que acontece na equipe. A outra situação é à medida que você trata bem os atletas, que você entende, que você de repente faz com que eles tenham um tratamento diferenciado, porque o atleta vai entender que você está dando atenção para ele, está fazendo com que ele melhore e ele de repente está valorizando isso, ele sabe que ele é visto e que ele vai ter as oportunidades na hora certa. Cara, além disso, existe toda a pressão que o treinador é submetido. Então, a comunicação também, o treinador ele não deve deixar que de repente pressão de torcida, de dirigente, de imprensa, nada pode afetar a comunicação que ele tem com o seu atleta. Os atletas valorizam muito isso, um treinador que é seguro, que tem confiança, que sabe o que está fazendo, você vai ganhar muito em relação à sua carreira de treinador à medida que você valoriza essas situações. Então a comunicação ela está aí para você tratar bem o seu atleta, para você de repente transmitir da melhor maneira possível. Se tiver que ser através de um vídeo, se tiver que de repente mostrar, levar para a quadra, de repente prancheta, livro, qualquer coisa que ajude. Pô, tem treinador que usa agenda, entendeu? Entrega papel com bilhete escrito. Então são situações que vale a pena você estar investindo aí para estar se comunicando, mas tudo deve girar em torno da relação durante o treino. Eu acho que o treinador precisa... o treino é o momento que você exercita a comunicação que você vai ter no jogo, que você vai ter no vestiário, e quanto mais treino, tá, em relação à comunicação, melhor vai ser o desempenho seu como treinador e consequentemente dos seus jogadores na equipe. Cara, valeu, trouxe aqui 5 dicas para superar várias dificuldades que os treinadores encontram. Selecionei algumas que eu acho que são as mais comuns e que eu tenho visto muitos treinadores aí com dificuldade. Se você gostou do vídeo, deixa um comentário, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu, obrigado.